Olá! Hoje eu vou falar sobre implante hormonal na menopausa. Sou a doutora Maria Emília, ginecologista, e atendo em São José dos Campos. Vamos lá! Eu vou falar sobre alguns tópicos que são os principais sobre esse assunto, que é o que são implantes hormonais, vou falar dos implantes absorvíveis e não absorvíveis, para quem é indicado implante hormonal na menopausa. Se implante hormonal emagrece, como é calculada a dose dos implantes hormonais? Para que serve a gestrinona na menopausa? Quantos implantes posso fazer de uma vez só? Quanto tempo dura os implantes hormonais? Onde são colocados os implantes hormonais? Como o implante hormonal age no corpo? Qual o benefício do implante hormonal? Quais os riscos? O que acontece com a testosterona na menopausa? O que acontece se a testosterona feminina estiver baixa? Mais ou menos é sobre isso que eu vou falar. Então vamos lá. Começar falando o que são os implantes hormonais. Então os implantes, eles são hã, uns tubinhos assim, pequenininhos, que a gente coloca no corpo, e eles são divididos em implantes absorvíveis e não absorvíveis. Os implantes absorvíveis, eles duram 6 meses e eles são absorvidos pelo corpo. Já os implantes não absorvíveis, eles são implantes que precisam ser retirados e eles duram 1 ano, tá? Eles são indicados para mulheres que querem iniciar a terapia de reposição hormonal. Então, mulheres que estão ali no período do climatério, que é aquela fase de transição intramenarqueme, que são os anos de vida reprodutiva, e a menopausa. A média da brasileira é entrar na menopausa em torno dos 51 anos, mas 10 anos antes disso já acontece alterações hormonais e nesse período pode acontecer irregularidade menstrual, os fogachos, que são os calorões, insônia, irritabilidade e a terapia de reposição hormonal, ela é indicada para melhorar esses fogachos, esses calorões. Para ficar mais fácil de entender, eu trouxe aqui uns slides, porque a indicação dos implantes hormonais é a mesma indicação do que a própria terapia de reposição hormonal. Tem uma live que eu fiz que é só sobre terapia de reposição hormonal na menopausa, que está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no Facebook, que eu falo especificamente sobre isso. Mas falando de uma forma mais resumida, forma breve, a gente se baseia para indicar a terapia de reposição hormonal nesse consenso, que é o consenso brasileiro de terapêutica hormonal na menopausa, que é o mesmo que se usa internacionalmente, é adaptado para a realidade brasileira, e basicamente a indicação da reposição é para tratamento dos calorões, dos sintomas vasomotores, principalmente em mulheres abaixo de 60 anos de idade, e ela tem ainda algumas outras vantagens, como melhorar, diminuir a perda de massa óssea, tá? E tem indicação principalmente em mulheres com menos de 40 anos que entraram na menopausa, obrigatoriamente a gente deve fazer terapia de reposição hormonal, porque essas mulheres elas morrem mais, tá? Então, resumindo, a gente usa para tratar os calorões e tudo que vem acompanhado a eles, por exemplo, insônia, irritabilidade, diminuição da produtividade, é efetiva para diminuir a perda de massa óssea e mulheres com menagem essa facilidade, certo? Vamos lá para próximo ponto que eu vou falar. Qual que é o benefício de usar o implante hormonal? Então, o benefício de usar o implante hormonal, além de melhorar os sintomas vasomotores, então os fogachos, os calorões, diminuir a perda de massa óssea, ele tem um outro benefício que eu vou colocar aqui, que é as vantagens da terapia de reposição hormonal. Ela
então ela previne fratura osteoporótica, previne e trata a síndrome geniturinária da menopausa, que é o ressecamento vaginal, atrofia genital, que é muito comum ter dor na relação sexual, aumento de infecção urinária na menopausa por conta disso, melhora a função sexual, melhora os sintomas depressivos, que pode acontecer, é muito comum nesse período, diminui o acúmulo de gordura na região abdominal, que também é algo que acontece na menopausa, tem um efeito positivo no sono, reduz o risco do diabetes, reduz risco cardiovascular e doença de Alzheimer, diminui risco de câncer de colo retal, estabiliza os danos do hipoestrogenismo na pele, então o envelhecimento da pele que acontece após a menopausa, isso estabiliza, melhora da artralgia, dor nas articulações, melhora da qualidade de vida. Então, esses são os benefícios da terapia de reposição hormonal, além de proporcionar um benefício no domínio cognitivo da região cerebral. O que é isso? É muito comum na menopausa a mulher se queixar de amnésia, de esquecimentos, que é o que se chama de névoa. E isso aqui melhora com o tratamento, com a reposição hormonal, tá? Então, esses são os benefícios. Além disso, existe um benefício adicional, que quando a gente fala sobre qual a melhor terapia de reposição hormonal, a gente sabe que é evitar a via oral. Por quê? Porque a via oral aumenta o risco de eventos tromboembólicos, tá? Então, de trombose, infarto, enfim. E nos estudos mostrou que a terapia de reposição hormonal feita de forma transdérmica, seja com gel ou implante, ou seja, não oral, ela não teve esse aumento do risco de eventos tromboembólicos, né? Não tem sido associado a eventos tromboembólicos. Então, se prefere fazer uso de reposição hormonal que não seja via oral, por conta disso, tá? Então, esse é um benefício do implante, que ele não é via oral, então não tem esse risco de aumentar a chance de evento tromboembólico, seja ele infarto, trombose, nesse sentido. Além disso, além desse benefício, tem a vantagem de que não tem aquela necessidade de lembrar de usar o gel todo dia, que é um problema de quando a gente faz reposição com gel de estrogênio, que a pessoa tem que lembrar de passar todo dia. O gel aqui não, ela vai estar com o implante, ele dura 6 meses, os implantes absorvíveis, que são os que a gente costuma colocar. Depois que chegaram os implantes absorvíveis no Brasil, caiu em desuso usar os implantes não absorvíveis, porque eles precisam ser retirados, e é muito mais simples a inserção do que a retirada. Então, atualmente se prefere usar implantes absorvíveis, que eles não precisam serem retirados. E aí, por não ter aquele compromisso de lembrar de usar todo dia, acaba tendo uma melhora da adesão, porque não depende da paciente, o implante está lá, ele vai estar funcionando, e consequentemente uma melhora dos resultados, né? Então, uma melhora tanto para tratamento daquelas situações ali que eu citei, principalmente dos calorões e tudo que vem associado a ele, que é a queda do rendimento que está associada aos fogachos, à insônia, depressão, ansiedade, irritabilidade. E aí outras questões, a pessoa dorme menos também já é um motivo para ela ter um aumento da gordura abdominal, por ser mais sedentária, vai produzir menos, uma coisa acaba levando a outra. Como o implante hormonal age no corpo? Então, o implante hormonal, como ele vai ser colocado ali, a partir de alguns dias ele já começa a agir, e ele tem um pico de efeito 1 a 2 meses após a inserção, e esse efeito ele se encerra com 6 meses. Então, ele vai ter uma liberação gradual do hormônio diariamente, vai estar tendo essa liberação. E onde que são colocados esses implantes hormonais? Em geral, eles são colocados na nádega, é um local mais comum para se colocar os implantes hormonais. O efeito dura 6 meses dos implantes absorvíveis. E quantos implantes posso fazer de uma só vez? Então,
Isso vai depender do que precisa ser melhorado. Geralmente a gente faz a reposição hormonal com estrogênio, que é o hormônio que a mulher está sentindo falta na menopausa, e todos esses sintomas dos calorões, irritabilidade, perda de massa óssea, depressão, enfim, está relacionado com a falta do estrogênio, então é ele que precisa ser reposto. Junto, pode ser colocado um implante de testosterona, tá? A indicação do implante de testosterona é para melhorar principalmente a libido. Tem algumas mulheres que podem notar um aumento da disposição com o implante de testosterona, mas ele sozinho ele não é indicado, ele é sempre indicado associado ao implante de estrogênio. E aí, mulheres que têm útero, ou seja, que não fizeram a esterectomia, precisam fazer uma oposição com a progesterona, tá? A progesterona, ela só serve para proteger o útero, porque todos os benefícios da reposição hormonal estão relacionados com o estrogênio. E aí, a gente não usa implante de progesterona, porque precisaria ser um implante muito grande, né, do tamanho de um bis para conseguir fazer um implante de progesterona. E normalmente os implantes são pequenininhos, então a gente não utiliza o de progesterona, a gente vai fazer essa reposição ou com um DIU hormonal, que é o ideal, que é o Mirena, porque ele só vai ter ação ali no útero mesmo para proteger o endométrio, que é a camada interna do útero, e evitar que o estrogênio tenha um estímulo aumentado e aumente o risco de câncer de endométrio, seria uma opção. Pode ser feito via vaginal ou via oral o uso da medicação da progesterona. E uma outra opção para mulheres que não se adaptam com esses métodos, a gente poderia colocar um implante de gestrinona, tá? Que é um tipo de progesterona e ele serviria ali para proteger o útero, para deixar o endométrio, que é a camada dentro do útero, bem fininha, tá? Normalmente, não é a primeira opção, a gente prefere usar o implante hormonal, que é o Mirena, ou a medicação via oral ou via vaginal, mas se a mulher não se adaptar com essas, a gente pode usar a gestrinona. E aí eu já vou responder essa dúvida que é para que serve a gestrinona na menopausa. A gestrinona, que é o famoso chip da beleza, que é usado para ganho, facilitar o ganho de massa muscular, na menopausa, o objetivo, ele só serviria nesse sentido de proteger o útero ali para evitar uma hiperplasia do endométrio. O estrogênio, quando usado sem oposição, ele vai deixar o endométrio grosso e isso aumenta o risco de câncer do endométrio. E aí, esse seria o objetivo da gestrinona. Quais hormônios são usados? Então, eu falei normalmente o estrogênio e a testosterona. E o que acontece com a testosterona na menopausa? Então, na menopausa caem todos os hormônios, o estrogênio, progesterona, testosterona. Porém, como a queda do estrogênio é mais importante do que a queda da testosterona, acontece um aumento relativo da testosterona. Então, resumindo, todos caem, porém, como o estrogênio cai mais em relação à testosterona, parece que a testosterona está aumentada. Isso pode ser notado como? Pode ter surgimento de pelos aqui abaixo do queixo. Isso é um efeito da testosterona. Na menopausa isso pode acontecer. E é por quê? Porque o estrogênio caiu mais do que ela. E o que acontece se a testosterona feminina estiver baixa? Então, é normal a testosterona dar baixa, não existe recomendação de ficar dosando testosterona, tá? O que se faz, a indicação de colocar o implante é para mulheres que tenham essa queixa da falta de libido. Essa seria a principal indicação que a gente usa nesse sentido. Também pode ajudar na questão da disposição o que for relacionado à parte hormonal, tá? Como que é calculada a dose dos implantes hormonais? Então, quando se fala de reposição hormonal, a gente usa a menor dose possível para alívio dos sintomas. Então, a gente inicia, quando é a primeira vez que a pessoa vai fazer a reposição, vai colocar o implante, a gente inicia com uma dose média e depois a gente vai ajustando
dependendo dos sintomas da pessoa. Então, como eu falei, o pico do efeito é em 1 a 2 meses após essa inserção do implante. Em 1 a 2 meses, a gente reavalia a paciente. Se ela estiver bem, com melhora dos sintomas, então melhorou dos fogachos, dos calorões, 75% das mulheres que entram na menopausa vão ter fogachos, então melhorou desse sintoma, estabilizou a perda de massa óssea, enfim, ótimo, vamos manter essa dose. Precisou de uma dose adicional, ainda está com sintomas, é o que a gente chama de booster. É um implante complementar que a gente insere, usa ali 30 a 40 dias após ter feito a inserção do implante, a gente só usa ele se não tiver resolução dos sintomas. É um ajuste de dose que é feito. Em geral, quando o implante hormonal ele tem um custo, um booster, ele acaba não tendo um custo adicional, porque ele é só um ajuste de dose, tá? Então, a gente faz isso. Depois, após ali 6 meses, quando passar o efeito, a gente já sabe que essa paciente precisa de uma dose maior e já é feito inicialmente a dose ajustada, considerando o booster, considerando a necessidade da dose adicional. Quais os riscos do implante hormonal? Os riscos são iguais à da própria terapia de reposição hormonal. Então, aqui a gente tem, vou mostrar também que fica mais fácil, um slide aqui sobre quais os riscos da terapia de reposição hormonal e o que a gente sabe. Que o risco de câncer de mama associado ao uso de terapia de reposição hormonal é pequeno, com incidência anual de menos de um caso para 1.000 mulheres, tá? E também tem a ver com o tempo de dose. Então, normalmente, a gente faz reposição hormonal em torno de, no máximo, 8 anos, no máximo 5 a 8 anos, porque é a partir dali que começam a aumentar os riscos. E o que se mostrou? Para mulheres que só usam estrogênio, ou seja, que elas não têm útero, então não precisa usar progesterona, não se mostrou esse aumento do risco, tá? Então esse risco está relacionado todo à progesterona, e por isso que a gente prefere fazer o uso do DIU, por ele ser uma ação local, então a absorção acaba sendo menor, ele é mais para proteger o útero mesmo, seria a melhor opção associada aos implantes hormonais, que já não tem aquele risco de aumentar eventos tromboembólicos como a medicação via oral. Por isso que a gente prefere fazer esse tipo de associação, tá? Então, resumindo, o mesmo da própria reposição hormonal, os riscos dos implantes. E quais as desvantagens do implante hormonal? Então, a única desvantagem que eu vejo é que o efeito do implante hormonal ele pode acabar antes dos 6 meses, tá? Então, o implante ele é feito para durar 6 meses, porém, em algumas mulheres, às vezes, se tem uma atividade física muito intensa, tem alguma coisa, pode acontecer do efeito do implante acabar antes dos 6 meses. Isso é algo que a gente não tem como prever quando a gente faz a inserção. Na grande maioria das pacientes vai durar os 6 meses, que é o tempo que é definido, enfim, que o implante é feito para durar esse prazo. Então, é que nem eu falei, isso é uma minoria dos pacientes, porém pode acontecer e a gente não tem como prever quando vai colocar. O implante hormonal emagrece? Então, primeira coisa é dizer que, na verdade, o implante hormonal não emagrece, o que engorda é a menopausa, né? Acontece uma mudança da queima calórica mesmo na menopausa, por conta da queda dos hormônios. Então, se sabe que a mulher aumenta meio quilo por ano após a menopausa. E o que a gente sabe é que a terapia de reposição hormonal, ela vai diminuir a gordura abdominal, como eu mostrei lá naquele slide do começo, sobre os efeitos positivos da terapia de reposição hormonal, ela diminui o acúmulo de gordura corporal, principalmente na região abdominal. Então, diminui o acúmulo de gordura total e na região abdominal. Então, nesse sentido,
como a menopausa estará sendo tratada, a paciente tem sim uma chance de emagrecer, mas na verdade não é que o implante emagrece, é que a menopausa está sendo tratada, então ela não vai ter esse efeito de aumento ali da gordura abdominal que aconteceria por um processo natural da menopausa. Pode usar Implanon na menopausa? O Implanon é um implante usado para anticoncepção, para evitar a gestação. Não faz muito sentido usar na menopausa, tá? Porque ele não faz tratamento, ele não é tratamento de terapia de reposição hormonal, ele serve para anticoncepção. Ele poderia ser usado numa mulher que está ali no período do climatério, que está tendo uma hemorragia, né? Que é muito comum entre os 40 e 50 anos acontecerem alterações hormonais que podem causar hemorragia. Aí, nesse contexto, ele poderia ser usado, que já estava servindo para anticoncepção, para evitar a gestação e para controlar esse sangramento. E quanto custa o implante hormonal na menopausa? Então, isso depende de quais hormônios que vão ser colocados, qual é a quantidade, tá? Existe uma média de valores que varia, então, dependendo disso, em torno eles vão ficar numa faixa ali de 3.000 a 4.000, 5.000 reais, dependendo do tipo de implante que é colocado, tá? Mas isso a gente precisa avaliar paciente a paciente, dependendo realmente do que tipo de implante que vai ser feito, os hormônios que vão ser utilizados. Era isso que eu queria falar sobre implantes hormonais. É algo que tem muita dúvida, né? É uma coisa nova. No Brasil é novo, nos Estados Unidos já se usa há mais tempo. E essa live foi mais para esclarecer isso. É uma dúvida que eu recebo sempre é aonde que são feitos os meus atendimentos. Meus atendimentos são feitos presencialmente em São José dos Campos e online. Para agendar, na descrição do vídeo vai ter um link, é só clicar nesse link que direciona para o WhatsApp do agendamento de consultas. Obrigada e boa noite.